Olá, discípulos do Manancial Ágape. Vamos para mais uma aula do discipulado, ok? Nós estamos estudando a matéria sobre o homem e na aula passada nós falamos sobre o homem interior. Aprendemos que a Bíblia, tudo que a Bíblia fala sobre a alma, ela também fala sobre o espírito humano, que às vezes em certo lugar da Bíblia ela vai citar a alma e o corpo, em outros lugares ela não vai citar o corpo, vai citar só o espírito e a alma, enfim, e que você precisa entender esse contexto, né? Na aula passada nós tivemos essa lição. Aprendemos também sobre o espírito humano, que ele é inseparável da alma, os dois são distintos. Aprendemos que ambos, tanto o espírito como a alma, deixam o corpo quando o corpo morre, ok? Por ocasião da morte física. E hoje nós vamos falar sobre a alma. Se der tempo, a gente fala sobre o fôlego de vida dos animais. Qual é a diferença da alma humana para a alma dos animais? Né? Se der tempo, a gente aprende sobre esse tópico aqui. Hoje, especificamente, nós vamos estudar mais um pouquinho sobre a alma humana. A palavra alma, ela vem de vários significados na Bíblia. Então, nós vamos saber esse significado em nome de Jesus. Amém? Você já está com a sua caneta aí, já está com o seu caderno, anote todos os textos. Olha, para você ter uma ideia, todos os textos que eu vou passar para vocês estão aqui, ó, todos eles. Ok, ó, tá tudo aqui, certo? Se alguém quiser que eu passe esses textos pelo WhatsApp, eu vou passar para você. O pessoal que tem dificuldade de escrever, tá aqui, ó. Eu vou passar para você aqui agora. E se você quiser tirar qualquer dúvida, então você vai lá no privado, no grupo do discipulado e me chama lá, certo? E eu esclareço as dúvidas para vocês. Mas antes, vamos fazer uma rápida oração aqui para que o Espírito Santo ele nos oriente. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos, pedimos o Senhor mais uma vez que assim como na aula passada fizemos esse pedido, nós queremos fazer novamente e pedir ao Senhor que o Senhor toque nos nossos corações, nos capacite, venha nos fazer crescer, Senhor, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém, pessoal, do discipulado. Vamos lá, em nome de Jesus. Bom, eu estou aqui com uma revista em mãos. E o que a gente entende sobre a alma? O que a Bíblia fala sobre a alma? A palavra alma, como eu falei, tem vários significados na Bíblia. Por exemplo, no livro de Ezequiel, no capítulo 18, Ezequiel, capítulo 18, olha o que Deus fala. O próprio Deus usa a alma para identificar o indivíduo, né? Ele diz aqui, ó, a alma que pecar, essa morrerá. Então, quando ele fala aqui, a alma que pecar, essa morrerá, ele está fazendo uma metáfora. Não é a alma propriamente dita, do nosso conteúdo interior. A alma aqui são todas as pessoas. É aquela expressão que a gente usa quando nós vamos a um culto, que as pessoas aceitam Jesus e alguém pergunta: quantas almas aceitaram Jesus? Nós dizemos assim, 2 almas aceitaram Jesus. Mas, na verdade, não estamos nos referindo à alma propriamente dita, mas à pessoa, do modo geral, né? Ao ser tricotômico, como nós aprendemos. Então, quando o profeta Ezequiel se expressou aqui, ó, a alma que pecar, essa morrerá, ele não estava falando da alma somente, ele estava falando do homem na sua totalidade, né? Nas suas substâncias, corpo, alma e espírito. Então é uma forma que a Bíblia fala a respeito do indivíduo, ok? Por exemplo, a Bíblia fala no livro deixa eu ver aqui. A Bíblia fala, quando ela vai citar a alma, ela fala sobre a pessoa, não é? Ezequiel, Êxodo 1:5. O que é que Êxodo 1:5 fala? Vamos ler aqui. Êxodo, capítulo 1,
e o verso 5. Deixa eu ver aqui. Ela diz aqui, ó: todas as almas, pois que descenderam-se de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Êxodo 15. Então, veja, mais uma vez, Deus está citando aqui as pessoas, mas está citando a alma. Ele diz aqui, ó: todas as almas que desceram de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Aí você vai ler o versículo de Romanos, no capítulo 13, versículo 1, ele diz aqui, ó, Romanos, capítulo 13, o versículo 1, ele diz: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Então ele está dizendo, toda alma esteja sujeita às autoridades. Então que alma ele está falando? Falando de todas as pessoas, não é? Então a Bíblia muitas vezes vai falar de alma, vai falar de pessoas no sentido do termo alma, não é? Por exemplo, ela vai falar também de vida, né? Lá no livro de Jó, no capítulo 10 e o versículo 12. Marca aí no seu caderno. Jó, capítulo 12 e o versículo 10. Ok? Jó 12, 10. Você vai ver lá, eu vou abrir a Bíblia aqui. Jó, capítulo 12, versículo 10. Vamos ver aqui. Que está na sua mão a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana. Então você vai ver que Deus mais uma vez vai citar a alma aqui como vida, né? Ele vai citar ele vai usar esse termo para se referir à vida. Nós temos outro termo também que ele usa: a alma é a sede do apetite físico. Então, a alma, na verdade, é a sede do apetite físico. Como é que a gente pode entender isso? Lá no livro de Números, no capítulo 21 e o versículo 5. Notou aí? Vamos lá? A alma, ela é a sede do apetite físico. Aí você escreve isso que eu falei aqui, e no livro de Números, no capítulo 21 e o versículo 5, escreveu? E depois Deuteronômio, capítulo 12 e o versículo 20. Vamos ler? Deixa eu ver aqui. A referência é 32. E o povo falou contra Moisés, contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui não tem pão nem água, e a nossa alma tem fastio, desde pão tão vil. Então, quando a gente diz aqui que a alma é a sede do apetite físico, eu estou dizendo o seguinte: quando você tem fome, eu estou com fome, não é? Quem é que está dizendo que você está com fome? É a alma, ela é responsável por esse instinto, né? Pela sede também. Então, quando você está com sede, é a tua alma que é responsável por essa questão, por esse apetite, né? No livro de Deuteronômio, por exemplo, 12, 20. Vamos lá? Deuteronômio 12, 20, você vai ver aí. Vamos ler? Comerei carne, porquanto a tua alma tem desejo de comer. Olha só, a alma tem desejo de comer. Então, quando você está com fome, não é? Esse instinto, né, que o homem possui tem a ver com a alma, ok? Se você não tivesse alma, você não sentiria fome. O espírito, ele tem fome da palavra, né? E aqui está dizendo que quando o povo sentiu fome, o povo mesmo disse: a nossa alma está com fome. Ou seja, a alma também, ela é a sede das emoções. A gente pode ver isso no Salmos de número 68, versículo 4. Olha que coisa interessante. Alegra a alma do teu servo.
pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Então a alegria, a tristeza, né? A raiva, são emoções que estão agregadas à alma. Ela é a sede, a alma é responsável por essas emoções. Então quando você fica triste, quando você fica alegre, quando você fica com raiva, né? Você precisa entender que esses sentimentos têm origem na alma. Por isso que ela é a sede das emoções, dos sentimentos, dos desejos, né? Quando você tem desejo, é a alma que está ali, que é responsável por esse desejo. Tanto desejos bons como desejos maus. Olha o que diz Provérbio 21:10. Diz aqui, ó: a alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo, e o seu próximo não agrada aos seus olhos. Então, tanto desejos bons como desejos ruins provém da alma. É como eu falei, ela é a sede dos sentimentos. Você precisa entender isso aqui. Tem outro texto no livro de Eclesiastes, no capítulo 6, o versículo 2, que diz assim, ó: um homem a quem Deus deu riquezas, fazenda e honra, e nada lhe faltar, tudo quanto a sua alma deseja. Tá vendo? Então quando você tem um desejo de qualquer coisa, eu estou com desejo de fazer aquilo, fazer isso, né? De tomar uma decisão, de pegar alguma coisa, de fazer algo. Então você precisa entender que esse desejo, eles têm origens na alma. A alma é responsável por esse desejo. Pelas paixões também, né? Que tipo de paixão? Compaixão, o sentimento de pena. Eu estou com pena dele, estou com pena dela. Esses sentimentos também têm origens na alma. E aí a gente vai ver uma referência no livro de Jó, no capítulo 30 e o versículo 25, que diz aqui: porventura não chorei sobre aquele que estava aflito. Tá vendo? Por que ele chorou? Né? Porque ele tinha um sentimento. Ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado. Então a angústia também é um sentimento e ela tem origem na alma. Por isso, meus irmãos, que para você não ficar angustiado com essas provações, com tudo isso que está acontecendo, né, você precisa se alimentar da palavra de Deus. Jesus disse assim, ó: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus está falando, o homem exterior come pão normal, come pão físico, né? Você come feijão, arroz, para sustentar o teu corpo, as energias desse alimento vão para o teu corpo. Mas a palavra de Deus, as energias da palavra de Deus, né, que a gente entende que é o pão da vida, vão para a tua alma, para o teu espírito. Então, quando você estiver com a alma triste, ora, busca a Deus, ouve boas canções cristãs, lê bons livros, medita na palavra, e aí você vai fortalecendo a sua alma. Só há um jeito de você alimentar a sua alma, meu irmão, é você se alimentando da palavra de Deus. Olha, eu vou dizer uma coisa para você: a sua alma é tão fiel que se você não alimentá-la, ela vai para o inferno, junto com o homem. Então eu preciso alimentar minha alma, preciso cuidar da minha alma. Você precisa ser sensível ao clamor da sua alma. O Salmos de número 42 diz, o salmista diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? Espera em Deus. O que isso quer dizer? Ele conversava com a alma dele. Ele era sensível às necessidades da alma. Então, muito sentimento de angústia, raiva, tristeza, ressentimento, tem origem na alma. E para combater tudo isso, você precisa obedecer à palavra de Deus, né? Outra coisa que eu queria frisar aqui para você é que o perdão é muito importante. Tem gente que está doente da alma. Então, eu espero que se você aceitou Jesus, você é um candidato ao batismo, você tem que perdoar. Tem gente que vai se batizar, aí não perdoa o pai, não perdoa a mãe, sabe? Precisa trabalhar essa atitude do perdão, essa mágoa, esse ressentimento. Isso precisa ser trabalhado. Se for preciso buscar um psicólogo, vai buscar um psicólogo. Mas vou dizer uma coisa para você: tem coisas que só Deus pode fazer. Tem coisas que só a palavra pode fazer. Então, meu irmão, você precisa dessa cura interior na tua alma. Porque todos esses sentimentos, eles têm origem na alma, não é? A alma também, ela é o centro da afetividade.
Cantares, no capítulo 1 e o versículo 7, que é um livro que particularmente eu leio muito, fala sobre casais, né? Diz aqui, ó, Cantares 1, 7, que diz assim: Dize-me, ó tu a quem ama a minha alma, onde apacenta o teu rebanho, onde recolhes pelo meu dia, por que razão seria eu como a que erra ao pé dos rebanhos de teus companheiros? Então, o Salomão, ele começa o texto dizendo o seguinte, ó, dize-me, ó tu que ama a minha alma, é o amor afetivo, né? O amor sentimental, o amor apaixonante, sabe? É aquele amor que você usa de marido para mulher, um sentimento. Esse amor também é importante, porque ele tem origem na alma. E você precisa saber canalizar, né, esse amor de forma bíblica. Por isso que eu quero falar para os cônjuges, para os casais agora, né? Você precisa também alimentar a sua alma para você amar o teu esposo, amar a tua esposa. Um outro amor também que tem origem na alma é o amor filial, que é o amor familiar. Então você amar o filho, amar a filha, sabe? Beijar o filho, beijar a filha, é muito importante, porque esse amor filial, ele tem origem na alma, é o amor afetivo, como a gente leu aqui em Cantares, no capítulo 1, versículo 7. E tem também a alma, o sentimento volutivo. O que significa isso? A alma, ela é voluntária, ela tem vontade própria. E a gente vê isso lá em Jó, no capítulo 7 e o versículo 15. Jó, capítulo 7, versículo 15. Ok? Vamos ver aqui. Jó 7,15, que diz aqui, ó, pelo que a minha alma escolheria, né? Pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que estes meus ossos. Então, o que esse texto significa? Que Jó, no auge da sua dor, todo mundo conhece a história de Jó, que Jó, no auge do seu sofrimento, ele diz assim, olha, eu preferia morrer, eu escolheria morrer, no auge do sofrimento dele. Então veja, foi uma escolha. A alma, ela também é voluntiva, ou seja, ela é voluntária, ela não é possessa do Espírito Santo. Quando você toma uma decisão, sua alma, ela é responsável. Então as decisões, todas as decisões que nós tomamos, ela tem também origem na alma. E tem também a moralidade, ou seja, as nossas decisões morais, elas também têm origem na nossa alma. E aí a gente vai ler Gênesis capítulo 49, Gênesis capítulo 49 e o versículo 6. Deixa eu ver aqui. Que diz assim: no seu secreto conselho, não entre minha alma com a sua congregação. Minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Então, Jacó estava falando para Simeão e Levi, um dos filhos que ele tinha. E o que é que Jacó estava dizendo assim? Eu não entro, sabe? Eu não vou compactuar com o que vocês fizeram, com os crimes que vocês cometeram. Então, moralmente falando, né, Jacó estava dizendo, olha, eu não vou compactuar com aquilo que vocês estão fazendo. Vocês mataram pessoas. Então, esse texto aqui, ele serve de base para a gente entender que o nosso lado moral tem a ver com a nossa alma. Por isso que quando você se converte, quando você aceita Jesus, Deus atua na tua alma, sabe? Então, todo o lixo sentimental e moral da tua alma é tratado com a ferramenta da palavra de Deus, ok? Então, você anotou aí esses textos. Nós vamos terminar a nossa aula por aqui. E eu espero que você leia todos os textos. E aí, como eu falei, se você tiver alguma dúvida, você entra em contato comigo pelo WhatsApp, no meu privado, né? Eu estou no grupo também.
E aí você pode mandar a pergunta que você quiser dentro daquilo que nós estudamos aqui, e eu vou tirar todas as suas dúvidas em nome de Jesus. Ok? Até a próxima aula. Que Deus abençoe sua vida. E não esqueça, aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê já está condenado. O batismo, ele não é a salvação, ele é uma consequência da pessoa que já foi salva, ok? Deus abençoe sua vida, que o Senhor te fortaleça e que você a cada dia cresça na graça e no conhecimento. A paz do Senhor, discípulos do Manancial Ágata. Deus abençoe você.